Olá, doutor Nelson. Olá. Gente, hoje nós estamos aqui com o doutor Nelson Miyajima, um grande nome aí da endoscopia brasileira, na nossa terceira temporada do Sobedcast. Quem não segue ainda no nosso Spotify, por favor, siga, tá sendo muito legal. O doutor Nelson tem uma experiência enorme em ressecções endoscópicas, famosíssimo pelos ISDs difíceis, e hoje ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como funciona pra gente aprender a fazer os ISDs e depois dar umas dicas pra nós sobre os ISDs difíceis. Obrigado, Carol, obrigado pela oportunidade, parabéns à Sobed por esse evento que está sendo um grande sucesso, né? E a Carol é nossa amiga, então ela é muito generosa, muito gentil na apresentação. A gente está começando aí nas ressecções, tudo, né? Mas assim, né, Carol, eu acho que antes de partir para a ressecção endoscópica, é fundamental o início, né? Eu acho que o básico. Eu acho que a endoscopia é como se fosse um degrau que a gente vai subindo, a gente vai progredindo, né? Então, fundamental, eu acho, ter a base, sabe? Os exames de diagnóstico, né, bem feito, com alta qualidade, para fazer o diagnóstico. Os procedimentos terapêuticos também, né, acho que isso é fundamental. Essa questão dos procedimentos complexos, né, antes a gente precisa identificar a lesão, né? Exatamente. Então, o senhor podia falar um pouquinho de como que o senhor consegue fazer esse rastreio de qualidade aí para conseguir identificar essas lesões mais complexas para poder tratar? E eu acho fundamental, né, Carol, exatamente, é o ponto fundamental, né, o diagnóstico. Então, seguir os guidelines, né, seguir as recomendações e fazer isso no dia a dia, né, que acho que criar o hábito, né, Carol, não só, hoje, não, assim, em todo exame que você vai fazer, ter esse cuidado, né, de fazer o exame de qualidade, com um preparo adequado, tempo de exame, né, recomendado, seguir todas essas recomendações, aí sim, né, e estar muito atento às pequenas alterações, né, que isso também. As neoplasias precoces, particularmente, muitas vezes são muito tênues, as alterações são muito discretas, né? Então é fundamental que a endoscopia esteja muito ligado, muito atento. A gente, infelizmente, ainda no Brasil, a gente faz muito diagnóstico de câncer avançado, né? Porque justamente a base não está sendo, talvez, feita como deveria, né? Então, muito importante essa questão de lavar muito, né? Prestar atenção. Quais seriam os principais pontos assim que o senhor identificaria né, ressaltaria na identificação dessas lesões? Boa pergunta, Carol. Assim, não basta estar limpo. Limpou, né, tem que fazer a insuflação adequada, esôfago, estômago, cólon. E assim, às vezes eu vejo nossos residentes fazendo uma movimentação muito rápida do aparelho, aquele movimento mecânico, né? E aí o que acontece? Eventualmente não dá tempo, não dá oportunidade de nós reconhecermos pequenas alterações, né? E quais seriam essas alterações, então? Principalmente a alteração da coloração, né? Tem a lesão que você suspeita só pela alteração da coloração, né? Aí depois você vai fazer uma propedêutica, uma semiologia endoscópica, vai ver detalhado, mas você vai ver que tem depressão, né? Tem irregularidades, convergência de pregas, mas o principal é coloração e, obviamente, alteração da vascularização, né? Então, é muito importante ter o padrão da normalidade, né? O esôfago, todo órgão. Tem os capilares normais e quando tiver uma alteração, um vaso interrompido, ali você deve investigar e fazer cromoscopia convencional, com digital, virtual, alguma coisa que você tenha disponível. Joia. E uma vez que a gente conseguiu identificar a lesão, como que o senhor recomenda fazer esse treinamento e justamente essa questão de pegar a mão dos procedimentos terapêuticos complexos? Então, Carol, assim, eu acho assim, em todo exame que a gente faz, né, eu acho que a gente tem que fazer um exercício, um treinamento, né? Eu fiz arte marcial, fiz Kendo. E aí, não sei se você já viu o treinamento de arte marcial. É aquele movimento repetitivo, faz 50, 100, 200 movimentos, assim, sempre o mesmo. Aí você fica pensando, mas para que ele está fazendo aquele? Assim, em cada movimento você procurar o aprimoramento, né, o aperfeiçoamento. Então, para antes de fazer uma polipectomia, uma mucosectomia e a dissecção posteriormente, você tem que, no momento de fazer uma biópsia, você também, é o momento de você fazer um exercício, né? Então, vou rodar o aparelho assim, de uma forma que a pinça, se você começar a observar, ele faz um movimento diferente de acordo com a rotação, angulação, né? Então, eu acho que isso é uma etapa muito importante que a gente pode
praticar no dia a dia, né? E aí depois, obviamente, nos procedimentos, você vai fazer as polipectomias, né? Também é o momento de você treinar, né, as manobras, distância da lesão, posicionamento, vai fazer uma mucosectomia, treinar a injeção, que é uma etapa fundamental da dissecção submucosa. A gente sabe que eventualmente vai fazer uma injeção, a bolha não fica boa, né? E eventualmente é uma lesão fácil, que a gente avaliou que seria fácil, e quando nós não acertamos o ponto da injeção, a ressecção não fica boa, né? E na dissecção é a mesma coisa. Então são todas oportunidades, assim, e também tratar as complicações, né, também. Certo. E uma vez você conseguiu já ter um bom número de mucosectomias, já dominou os princípios básicos, como é que o senhor recomenda esse treinamento dos ISDs e algumas dicas aí para quem está começando? Tá, então vamos lá. Você já fez o diagnóstico, faz o exame bem, tem domínio do aparelho, né? Sabe manejar as complicações, sangramento, perfuração, né? Isso, assim, não só você, mas a toda a equipe, né? O entorno precisa estar preparado para uma terapêutica mais avançada, né? E aí, o ideal é você visitar centros que fazem esse procedimento, né? Ou acompanhar alguém. No Brasil não tem centros que fazem alto volume, não tem. Então, se você puder ir para o Japão, para a Coreia, esses, né, países que fazem muito, eu acho que seria a condição ideal, que foi o meu caminho, né? Primeiro fui na parte de diagnóstico, acompanhei a parte do professor Kodo, professor Inoue, né? Essa parte de diagnóstico. E depois, a dissecção submucosa, eu fui para o National Cancer Center e para Kobe, na Universidade de Kobe, com o professor Toyonaga, né? Então, eu acho que isso seria o caminho ideal, tá? Nem sempre tem essas oportunidades, a coisa toda, né? Então, eu acho que no Brasil, por exemplo, você pode acompanhar alguém, auxiliar, né? O momento de auxiliar um procedimento é muito importante, é uma oportunidade de aprendizado, né? Porque quando você está auxiliando lá, abrindo pinça, injetando, manuseando o knife, você consegue entender, né? Pensar como é que o operador está fazendo. Então, é uma grande oportunidade de você aprender. Acho que seria os treinamentos modelos animais, né? Que eu estava esquecendo de falar. A própria SOBED, né, tá fazendo esses cursos, tal, tá tendo muita procura, né? Vai ter outro ano no próximo ano. Então eu acho que o hands-on é também uma etapa fundamental. Porque a gente tem a oportunidade de treinar, né, sem estar colocando o paciente em risco, né? E uma vez que você está fazendo o ESD, tem algumas dicas para tentar facilitar um pouco, ou pelo menos não se atrapalhar, né? Porque a gente, às vezes, no começo, inicia pelo lugar errado, e isso, às vezes, depois, na evolução do procedimento, te atrapalha. Exatamente. Você tem alguma dica para a gente? É assim, eu acho que o ideal seria ver muitos casos, né? Então, se você tem uma lesão, você já tem um caso programado, uma lesão de tal local, aí você perguntar para algum colega que já faz, tem talvez um pouquinho mais de experiência, procurar nas mídias sociais também uma lesão parecida, e você tentar, assim, reproduzir aquela estratégia, né? Isso que fosse fundamental. Assim, tem lesões que tecnicamente você acha, essa lesão é tranquila. Mas no meio do procedimento, se a gente faz solta uma mucosa no local errado, ou faz alguma manobrinha errada, acaba ficando difícil o procedimento, né? Para finalizar, para concluir. Então, vai aumentando o risco de sangrar, perfurar, de complicar. Então, eu acho que, assim, consultar colegas que têm mais experiência e ver nos livros. No livro não tem muito de ESD, né? Eu acho que no YouTube, mídias sociais, eu acho que seria um caminho também. Joia. E, por exemplo, para lesões mais extensas, né? Uma lesão muito grande, na questão do ESD, o senhor prefere fazer uma tunelização? O senhor prefere já ir fazendo a circunferência toda? Tem alguma dica nesse sentido? Boa pergunta, Carol. Na verdade, assim, o professor Toyonaga, ele faz a técnica em C, né? Classicamente, ele faz em C. Mas isso vai muito bem para lesões, 3, 4 centímetros, vai muito bem. Para lesões, como você está falando, extensas, o pocket, eu acho que é melhor, né? Porque dá uma estabilidade na lesão, né? A solução permanece por mais tempo e o aparelho fica mais estável no túnel, né? Então, eu acho que para lesões extensas, com fibrose, lesões muito volumosas, o pocket, né, a tunelização eu acho que é a técnica mais apropriada. Porque
Eu, pelo menos no começo, quando tinha lesões às vezes maiores, ia fazer o CI e daí o procedimento ia fácil até chegar no final. E às vezes levava mais tempo para terminar aquela última bordinha do que para dissecar todo o resto, né? Exatamente. Então, assim, lesões maiores, às vezes, vale a pena, né, fazer lesão maior sempre preocupa, assim, né? Antes de começar, você já dá uma preocupação, porque realmente costuma, assim, ser mais demorada, né? Tem vasos mais calibrosos, então, realmente, são lesões mais desafiadoras mesmo. E para as lesões, por exemplo, de reto, o senhor tem assim, alguma preferência em usar o aparelho de colono mesmo, ou de endoscopia? Alguma dica nesse sentido para uma lesão, por exemplo, mais distal? Lesões distais, a minha preferência é por gastroscópio, né? Porque eu tenho a vantagem de conseguir abordar a lesão em visão frontal e também em retrovisão. Obviamente, depende da anatomia, a retrovisão com o colonoscópio também é fácil, né? E você consegue trabalhar muito bem. Mas, de um modo geral, quando é lesão de colo esquerdo, assim, eu inicio com gastroscópio. Só que, assim, se tiver um sangramento, eventualmente, às vezes, você tem dificuldade para aspirar, sabe? Porque o canal é mais estreito, né? Fino. Então, tem que tomar alguns cuidados, sim. Tomar cuidado redobrado na hemostasia. Porque se tiver um sangramento, isso pode ser difícil você controlar, né? E outra coisa, eventualmente o gastroscópio não fica estável, né? O sigmoide espástico. Então, nesse tipo de situação, o colonoscópio também eu acho que favorece, né? Você consegue uma estabilidade. E em relação à seleção dos instrumentos, né? Alguma preferência por facas, modelos, formatos, enfim? Assim, né? Tem 3 grandes grupos, vamos dizer assim, né? Então tem as tipo Needle, né? Que seria Flush Knife, Gold, o Horizon Pro Knife, né? A Hebe também está trazendo também com essa tendência. E tem uns com a ponta tipo White Knife, né? Que é a Insulate Tip, né? E tem as tesouras, né? Então, normalmente o endoscopista tem a preferência por algum tipo de faca. A minha preferência é por tipo needle, né? Eu aprendi com a Flush Knife, então aqui eu mais utilizo até porque eu aprendi a fazer com esse knife, né? Mas é muito preferência de operador e da estratégia que ele vai utilizar. Porque a estratégia para fazer uma ressecção com white knife é diferente da estratégia que você vai fazer com uma faca tipo needle. Né? Mas eventualmente algumas lesões, depende da localização, característica, às vezes um knife favorece. Não que eu não use um white knife, não use uma tesoura, mas aí eu acho que você tem que ter domínio de pelo menos 2 facas, né? Porque em algum momento que você tiver dificuldade, você pode recorrer a um outro tipo de acessório. Como você falou, por exemplo, você está numa dissecção grande, aí aquela parte central que fica, às vezes uma faquinha tipo needle é difícil, mas o white knife, às vezes tem mais facilidade. Trazer, né? Exatamente. Então, eu acho que é bom ter o domínio dos diversos knifes. Isso ajuda bastante. Ajuda, né? É um arsenal que a gente tem que ter, né? Então, de acordo com a situação, a dificuldade, a gente vai recorrendo a isso ou aquilo. E alguma última dica aí de cautério, equipamentos, o que a gente deve assim investir, né, em questão de infraestrutura para que a gente possa realmente fazer um procedimento terapêutico que, mesmo quando às vezes parece uma lesão fácil, mas, né, às vezes a gente tem uma lesão assim que aparentemente é fácil e a gente toma um baile. E às vezes é uma lesão que é mais difícil e vai parece bem, vai mais rápido, fácil e vai tranquilo. Então, a gente tem que estar sempre bem preparado, né? O que o senhor sugere aí para a gente facilitar um pouco a vida? Boa pergunta. Toda infraestrutura é fundamental, né? Então, equipamento que você esteja familiarizado, porque depende da posição do canal, isso pode facilitar ou dificultar, né? Então, um aparelho de alta definição, né? Em alguns casos, magnificação é indispensável, né? Jato de água também ajuda bastante, tá? Em termos de equipamento é isso. Insuflador de CO2, isso traz um conforto muito grande para o paciente, né? Principalmente se tiver alguma perfuração, uma coisa assim, é importante estar usando CO2. Outro equipamento seria um bisturi, né? Unidade eletrocirúrgica, acho que tem que investir. Os bisturis estão, acho que, um preço mais acessível que antes, né? Então, eu acho que
que vale a pena, não só, aí você vai usar no dia a dia, fazer uma papilotomia, mucoséia, polipectomia, mas eu acho que unidade eletrocirúrgica dedicada para endoscopia, eu acho que é fundamental, né? E ter os knifes, né? Então você precisa ter o knife, precisa ter pinça de coagulação, clips, né? Para tratar eventual algum evento que você tenha. E ter também X-Tac, toda uma ferramenta, o arsenal, clipes, né? Eventualmente ter domínio do vácuo também, né? Porque numa eventualidade você tem que recorrer para resolver ali endoscopicamente, evitando um tratamento cirúrgico, né? Eu acho que... Mas é assim, é muita coisa, né, Carol? É bastante coisa. É muita É coisa. até difícil fazer um bate-papo sobre um assunto desses, porque realmente são muitos anos de treinamento e ainda assim os desafios são enormes. É diário, né? Assim, tem casos que a gente tem dificuldade, aí fica, puxa vida. Então, em cada caso, a gente vai aprendendo, né? É um aprendizado contínuo. E até porque no nosso meio, o nosso volume é pequeno, né, cara? Diferente dos japoneses que fazem lá 3, 4, 5 SDs toda semana, né? A média lá desses experts é 5, 6 mil casos, né? Então, não é a nossa realidade aqui. Então, a gente tem que aprender em cada caso. E às vezes leva um bailinho aqui e ali e a gente vai tocando, vai aprendendo. A gente que, como eu, né, sou do interior, a gente acaba não tendo um volume grande e realmente a curva de aprendizado ela é mais lenta, né? Então, vale muito a pena investir nesses os hands-on, né, para que a gente realmente consiga acelerar esse processo de pegar um pouco de mão, mas os casos maiores e mais difíceis, o ideal é encaminhar. Não encaminha os facinhos, Carol, por favor. Mais alguma dica para o pessoal, doutor Nelson? Não, eu acho que assim, é uma técnica realmente, sim, né? É um caminho longo, mas a técnica assim, beneficia muito o paciente, né? Traz muitos benefícios, né? Evita uma cirurgia, né? Então, realmente é uma técnica que a gente deve desenvolver, né? E para oferecer ao paciente, que o grande beneficiado acaba sendo os pacientes, né? Então, é trabalhoso, é árduo, mas é importante. Vale a pena. Vale a pena. Doutor Nelson, muito obrigada pelo bate-papo, foi sensacional, a gente aprende sempre muito com você e esperamos nos próximos episódios poder fazer um bate-papo novamente. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado.